Eu conversava ali com a minha esposa e eu olhava nos olhos dela e sem a gente dizer uma palavra, antes que a gente dissesse alguma palavra, eu percebia a alegria, a satisfação dela, e ela percebia em mim também, por estar num lugar que tem gente como vocês. Glória a Deus pela vida de vocês, queridos. A resposta de vocês à presença de Jesus e à adoração é algo que constrange, é algo que a gente não vê em qualquer lugar. Eu oro para que você nunca trate um lugar como esse, momentos como esse, como mais um culto, mais uma ida à igreja. Às vezes a gente se acostuma quando a gente tem uma certa rotina, mas deixa eu te falar, eu acho que eu já vim aqui umas 3 ou 4 vezes, e é sempre surpreendente para mim a maneira como vocês se movem diante da presença de Deus. Então, tratem isso como especial, porque especial é. Amém? O nosso Deus é especial e quando a gente está na presença dEle, realmente, isso faz a diferença. É a primeira vez que eu estou sendo hospedado aqui na igreja. Amém? Agora a igreja tem aposentos para os ministros. Ali, isso é habitar na casa do Senhor. Amém? É muito bom. A gente se sente muito bem. Enfim, ontem de noite eu estava pensando a respeito do que ministrar. E hoje de manhã veio a confirmação. Eu amo o culto domingo de manhã, cara. Eu não sei vocês. Bom, eu creio que vocês gostem também, porque vocês estão aqui, afinal de contas, né? Mas eu amo o culto domingo de manhã. No mínimo a gente se sente muito mais crente que os outros, né? Olha, domingo de manhã eu acordei para ir na igreja, aleluia, glória a Deus. Mas realmente isso faz a gente se lembrar de como é bom ser igreja, cara. Eu e minha esposa, a gente aceitou Jesus há 16 anos atrás. Eu era um cara extremamente rebelde. A minha cultura era uma cultura de contravenção, de irreverência. E de repente eu fui, pelo amor de Deus, eu fui introduzido numa cultura que era o oposto da minha. E eu amei muito tudo isso, cara. Eu percebi, eu acho que eu fui feito para isso. Eu fui feito para uma cultura como essa. Não foi muito difícil eu me arrepender da minha rebeldia, da minha irreverência. Porque uma vez que eu conheci uma cultura de reverência e de zelo, eu falei, cara, eu fui feito para isso, como é que eu não conhecia isso antes? Eu amei ser igreja. Não simplesmente amei a igreja, mas eu amei ser igreja. Eu nunca tive problema com... Ontem eu comentava aqui com os jovens que estavam aqui. Eu nunca tive problema com um louvor que não era o tipo de som que eu gostava. Nunca tive, porque quando eu aceitei Jesus, eu queria tanto Ele. E as irmãs que me evangelizaram não gostavam das músicas que eu gostava. Elas tinham as músicas delas. E assim, eu lembro que quando a gente não tinha nada para ouvir em casa, as irmãs gravaram um CDzinho e deram para a gente. E a gente tinha um CD da Lauriette, um da Cassiane, um do Diante do Trono e um do Renascer Praise. E era o que a gente ouvia em casa, esses 4 CDs. Não era nada parecido com o tipo de som que eu fazia, que eu gostava de ouvir. Mas era a respeito de quem estava cantando. E aquelas pessoas estavam cantando para Jesus, a gente estava apaixonado por Ele, a gente queria ouvir dEle, que fossem canções, que fossem conversas, enfim. Ele se tornou o centro da nossa vida. E todas as vezes que eu venho, por exemplo, num culto de domingo de manhã, isso me lembra dos primeiros dias. Me lembra daquele tempo onde, cara, eu dirijo horas para chegar numa reunião onde Jesus esteja no centro. A gente ia para reuniões, a maioria delas na periferia aqui de São Paulo. Tinham reuniões que a gente ia que era na Vila Carrão, tinha reuniões que a gente ia a gente ia para o monte em Guaianazes, tinha um monte lá, e a gente ia na casa dos irmãos, das irmãs. E sabe, a gente não estava preocupado com quem ia pregar, com quem ia cantar. Aliás, a gente nunca sabia quem ia cantar, quem ia pregar. A gente sabia que iam falar de Jesus e que iam cantar a respeito dele. E isso era o que nos movia. As pessoas, elas não estavam em primeiro lugar. Quem estava em primeiro lugar era o Senhor e o entendimento de que Ele usa pessoas. Amém? Eu sei que muitas pessoas que já andaram muito com a igreja, em algum momento se feriram na igreja. Quantos aqui se feriram já na igreja?
Muitas pessoas se feriram. Levanta tua mão bem alto, porque Deus pode estar te curando nessa hora. Se você se feriu, olha aí, está vendo? Eu e minha esposa também fomos feridos com a igreja. Mas Jesus nunca nos feriu. Ele nunca nos feriu, ainda que Ele muitas vezes tenha nos corrigido, porque Ele ama, Ele corrige o filho que ama. Se Ele te corrige é porque você é filho, amém? Um sinal da paternidade de Deus sobre a tua vida é a correção que vem dEle. Um sinal do amor que Ele tem por você é a correção dEle. E ainda que muitas vezes o Senhor fale firme com você, você sabe que isso nunca apagou o amor que Ele sente por você. É um desejo tão grande do Senhor te ter para Ele, te ter perto dEle e te ter no caminho certo, que Ele não suporta te ver no erro, por amor à sua vida. Amém? De saber que os braços do Senhor vão estar sempre abertos para mim. E que significa isso? Que eu estou pego. Não tem jeito de fugir dele. Mas pessoas falham com a gente. Quantos já receberam palavras proféticas pontuais que se cumpriram na sua vida? Glória a Deus. Então, isso funciona. Amém? Quantos já receberam palavras proféticas que foram aquelas famosas profetadas, que você fala, meu, esse cara aí viajou na maionese. Você já recebeu tanto uma como a outra. Então, se uma já funcionou, você não tem motivo para rejeitar a profecia por causa de uma palavra que não se cumpriu. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta ainda mais ou menos a respeito disso, que já aconteceu comigo várias vezes. Quantos já receberam profetadas da boca de um profeta que já entregou uma palavra profética que se cumpriu? Então profetas erram. Amém? Profetas erram. Quantos já foram abençoados com a mensagem do pastor? Glória a Deus. E quantos já foram feridos por esse pastor? Esse mesmo. Então pastores erram. Não preciso me alongar muito. Vocês já entenderam o princípio. Pessoas erram. E se erram também acertam. Como eu erro e acerto. E às vezes é muito... Quando a gente pensa na grandeza de Deus e na minha limitação, quando eu penso na grandeza de Deus e na minha limitação, eu percebo que eu erro muito mais do que eu acerto. Quando eu erro, fui eu. Quando acerta, foi Ele. Então o alvo é a gente continuar crendo que Ele vai operar, e não importa o que aconteça, que o Senhor se meta na conversa. Porque se eu falar, por exemplo, para vocês hoje, 90% de abobrinha, os 10% que Deus falou contigo, pode mudar a tua vida. Então eu não tenho motivo para rejeitar isso, que é a casa do Senhor, que é a igreja, a estrutura que Ele estabeleceu sobre a terra, porque tem gente dentro dela que erra. Em Jerusalém, não, mas naquele tempo é que era bom, naquele tempo tinha a mesma coisa. Os mesmos problemas que tem hoje tinha naquela época, querido. Aliás, tinha uns problemas até mais cabulosos. Tem problema que eu nunca ouvi falar hoje e tinha naquela época. Por exemplo, na igreja de Corinto, tinha um cara que estava pegando a mulher do pai. E Paulo teve que advertir, eu estou sabendo que tem alguém aí que está saindo com a mulher do pai. Pelo amor de Deus, eu nunca ouvi um negócio desse no nosso dia. Naquele tempo tinha. Quando Pedro foi para a casa do centurião, todo mundo lá em Jerusalém já veio com pedra para cima dele. Você sentou com os gentios na mesma mesa, não sei o que. Pedro teve que se explicar. Ou seja, estava todo mundo errado, até Pedro mostrar que o Espírito Santo caiu sobre eles, do mesmo jeito que tinha caído sobre os judeus, e agora todo mundo teve que se consertar. Então tem gente que está na liderança, no Conselho de Jerusalém, aleluia, e estava completamente errado. Sim ou não? Ontem o pastor ministrou aqui sobre Saulo, que era um cara que, estudou Deus a vida inteira e julgava estar fazendo a coisa certa diante de Deus, perseguindo os cristãos. Até que Jesus aparece para ele e ele vê que ele estava completamente errado quanto às suas convicções. E ele devia ter base bíblica para perseguir os cristãos. Quando Jesus aparece para Saulo, Saulo diz uma coisa, cara, que me choca. E que é um momento que assim, mostra ao mesmo tempo uma humildade e um desejo ardente de acertar.
que é quando o Senhor Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo responde: quem és tu, Senhor? Eu não sei se isso te dá um entendimento de... Ele estudou Deus a vida inteira, e ele sabe que Deus está falando com ele, porque ele chama de Senhor, mas ele diz: quem és tu, Senhor? Tipo assim, eu sei que é Deus, mas eu reconheço que eu não sei quem Deus é, e eu preciso te conhecer agora, face a face, no nível que eu nunca conheci. Quando ele conheceu Jesus, foi Jesus dizendo para ele: você está completamente errado, mas fica tranquilo, eu conto com você. Tipo assim, você tá matando, você está me perseguindo, matando os meus filhos, mas fica tranquilo, eu quero usar você. E foi uma luta para Paulo nos seus primeiros dias como um cristão, encontrar lugar no meio dos cristãos, porque estava todo mundo com medo dele. Esse cara que matou um monte de gente, eu não vou andar com ele não. E ele: não, eu aceitei Jesus. Está doido, isso deve ser uma estratégia do cão para matar a gente. Porque às vezes a gente tem dificuldade de receber de alguém que errou. Então não tem chance para a gente também, porque eu erro bastante, você não erra? Então por que os outros são ruins e a gente é bom? Por que a gente quer misericórdia para a gente e justiça para os outros? Misericórdia para todo mundo, inclusive para a gente, amém? Deixa eu te falar, a igreja é linda, cara. A igreja do Senhor Jesus, segundo diz a Bíblia, ela é sem mancha, ela é sem mácula, amém? É a noiva do Cordeiro. E a gente está no meio de um processo, Ele está nos alinhando, Ele está nos ensinando, a gente está todo mundo no meio do processo. Eu quero que você abra o teu coração para a beleza que é essa igreja, porque a gente vive num tempo em que muitas pessoas têm abandonado a igreja por causa de erros. A maioria desses casos, esmagadora, muita gente não reconhece, mas é porque a pessoa está com tanto erro na vida dela que ela não consegue consertar, que ela está louca para encontrar um erro no outro, para servir como desculpa, para nunca mais vir na igreja. A real é que quem quer Jesus, meu amigo, errando ou acertando, vai continuar com Ele. E o outro errando ou acertando: cara, tu vacilou feio comigo, mas eu te amo, vamos continuar junto. A real é que a gente vive num tempo onde as pessoas estão desistindo de ser igreja. Existe um movimento gigante de desigrejados, de gente que já não quer mais congregar. Você acha que esse problema é novo? Lá em Hebreus está escrito: irmãos, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Sempre teve isso, cara. E a igreja avançou. Avançou através de quem? Avançou através de quem permaneceu. Quando Jesus fala dos sinais dos fins dos tempos, Ele dá uma lista de coisas absurdas que iam acontecer e parece que só vai piorando. Vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando, vocês vão ser mortos, vocês isso, o amor vai esfriar, a iniquidade vai aumentar, vai piorando, 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 mas este evangelho será pregado em toda a terra, e aquele que for fiel até o fim será salvo. Então assim, não é porque as trevas ficaram mais densas, que isso serve como desculpa para você parar, porque para a mesma medida de trevas densas, existe uma medida de luz para você atravessar tudo isso. A gente está vivendo sim no tempo mais escuro da história, mas é o tempo que Deus está dando mais graça para você atravessar esse tempo. Amém? Aliás, Ele não precisa nem aumentar a tua luz para você atravessar nesse tempo, porque só de ter mais treva, qualquer luz fica mais forte. Você era uma vela, não fazia muita diferença. Apaga tudo, fica um breu. Meu irmão, você é a vela. A vela. Você está entendendo? Deus nos deu um privilégio lindo de poder ser a igreja dele na face da terra, cara. E com os nossos erros e acertos a gente continua, porque é Deus quem opera tudo em todos. Amém? Tem um texto que um dia eu estava lendo ele não fala da igreja, porque ele está no Antigo Testamento inclusive, mas o Senhor me mostrou a igreja nele. Sabe quando nós pregadores, muitas vezes a gente faz uma história, a gente ilustra uma situação para falar algo a respeito do reino? Jesus fazia isso através de parábolas, amém? Ele desenhava uma história para ilustrar alguma coisa a respeito do reino. Eu quero usar esse texto, que está em 1 Samuel, capítulo 16, como uma parábola bíblica, para te mostrar a igreja funcionando através de gente que erra.
1 Samuel 16, eu falei, meu amor? Eu sei, meu amor, você está sem retorno, minha linda. Oh, meu amor. Todos acharam? 1 Samuel 16? Amém? Eu vou ler esse texto bem rápido, você me acompanha. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará? Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então fez Jessé passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Somente até aí, que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Irmãos, como eu ia dizendo, quero usar esse texto como uma parábola profética a respeito de um desenho da igreja funcionando plenamente através de gente como eu e você. Todos nós temos nossos personagens favoritos na Bíblia. E eu confesso para vocês que Samuel, para mim, é um dos meus profetas favoritos. Muito mais pela conduta dele, pelo caráter dele, pelo coração que ele tinha, do que necessariamente pelas suas palavras proféticas. Porque é bem diferente dos livros, por exemplo, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e dos outros profetas. Os livros do profeta Samuel, eles são muito mais históricos do que a respeito de palavras proféticas que Deus mandou ele dizer. Mas eu acho linda a forma como ele nasce. Teve um tempo que eu andei ministrando sobre Samuel e Eli, e o relacionamento que ele tinha com esse sacerdote, que segundo Deus, nem com sacrifício, nem com holocausto, a sua iniquidade seria expiada. E Samuel conseguiu ser fiel a um homem iníquo e corrupto, porque este era um ungido do Senhor, porque este era o homem que o ensinou todas as coisas que ele sabia a respeito de Deus. A iniquidade, a corrupção de Eli nunca foram suficientes para que Samuel, mesmo sabendo pela boca do próprio Deus quem Eli era, tomasse uma atitude rebelde, tomasse uma atitude de agora eu conheço Deus, eu sei a verdade, eu faço do meu jeito e você não presta para nada. Ele continuou servindo a Eli como se Eli fosse o melhor dos sacerdotes, porque ele era fiel, não interessa a quem. Esse é um cara que tinha um coração gigante. A Bíblia diz que desde o seu primeiro encontro com o Senhor continuou a aparecer para ele. Disse que nenhuma das palavras que o Senhor disse para ele caiu por terra, ou seja, ficou sem cumprimento, e ele foi confirmado como profeta por toda Israel. Você concorda comigo que esse é um profeta bom? Amém?
Nenhuma palavra que o Senhor disse caiu por terra, ou seja, tudo que Deus mandou ele falar, ele falou, tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Cara, esse é um profeta bom ou não é? É um baita de um profeta bom, amém? E ele tinha um coração amoroso, ele gostava de gente que ninguém gostava, nem Deus. Ele gostava de Eli, Deus não aguentava mais Eli, e Samuel estava lá, eis-me aqui, Senhor, o Senhor me chamou. E Deus está falando, olha, esse cara aí não tem jeito. Meu irmão, pensa num líder, que é assim, ó, hoje, qualquer líder, por mais corrupto que esteja, se ele se arrepender, Jesus restaura. Eli, Deus falou, esse daí nem com o holocausto, esse daí não tem jeito, esse daí eu desisto desse cara. Samuel conseguiu amar esse cara. Ele amava um cara que nem Deus aguentava mais. O povo pede um rei. Deus fala, ok, Samuel, não fica triste não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. Tudo bem, você vai atrás dele. E tem a história longa de Saul. E Samuel encontra Saul. Saul, a Bíblia diz que Saul dos ombros para cima era mais bonito que todo mundo, era mais alto, mais forte, mais bonito, tinha cara de rei, cara. Não tinha muito jeito de rei, mas tinha cara. E foi aquele que Deus mostrou e aquele que foi. Meu irmão, Samuel ungiu o primeiro rei sobre Israel. E sabe o que? Samuel amou Saul. Como esse texto começa, você já percebe que Deus está tendo que ter uma conversa séria com Samuel, porque parece que Samuel está cometendo a mesma coisa, tipo, até quando você vai ter pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Ou seja, Samuel amava um cara que Deus rejeita. Deus não aguenta um cara desse, Samuel aguenta. Pensa, você está imaginando o tamanho do coração desse profeta, que além de ser um profeta bom, tinha um coração gigante. Só que olha o tipo de conversa que Deus está tendo com ele. Deus está tipo com a mão na cabeça falando assim, até quando você vai ter pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Parece que Deus chegou num limite que ele não aguentava mais a intercessão de Samuel em favor de Saul. Era como se Samuel estivesse chegando diante de Deus toda vez, Senhor, eu te apresento a vida de Saul, Senhor, ele não é tão ruim assim, ele vacila, mas olha, dá para consertar, não foi um erro tão grande, ele só... Então, dá para dar um desconto, um menino, ele, né? E Deus está tipo assim... Ele fala, peraí, eu estou querendo fazer uma coisa e você está orando por outra. Vamos nos alinhar? Até quando você vai ter pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei? O profeta era bom ou não era? Me ajuda, vamos lá, era ou não era? Estava errado ou não estava? Ah, então o profeta Samuel erra, estava completamente errado. Ele estava orando para a restauração de um cara que Deus falou, eu já rejeitei, eu tenho outro, você tá orando errado. Você é dos bons, você me ouve tudo, mas você está errado, vamos nos alinhar? E o profeta nunca teve problema de se alinhar com Deus. Aliás, o desejo do coração dele é fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Estava errado ou não estava? Deus teve que consertar ou não teve? Teve. E Deus está consertando Samuel. Você vai ungir teu chifre de azeite, você vai na casa de Jessé, o belemita, e dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Você percebe que o nome de Davi nem aparece? Aparece um nome aqui. Que nome é esse? Jessé. A gente vê que já apareceu nessa história a figura de um profeta, que é dos bons, mas que erra também e precisa ser consertado por Deus, amém? Agora ele aponta para uma casa. Eu quero chamar a tua atenção para que Jessé ele representa a figura de um pastor, cara. O pastor é aquele que educa os filhos. O pastor é aquele que vê eles crescendo. O pastor é aquele que dá alimento. O pastor é aquele que bota a ordem na casa. O pastor é aquele, senta nesse lugar, você senta naquele. O pastor é aquele, vamos fazer a oração, quem vai fazer a oração hoje é você. O pastor é aquele que ensinou esses meninos a servir a Deus. O pastor é aquele que ensinou esses caras a serem homens, amém? Deus olhou para a casa de Jessé e se agradou da casa de Jessé em primeiro lugar e disse, dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Então você está vendo que aqui tem uma figura também de uma casa pastoral. A gente já viu o profeta, a gente já viu o pastor. Jesus disse, está escrito na Bíblia, que para a igreja ele deu uns para apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e profetas. Amém? O profeta já apareceu,
o pastor também apareceu. Amém? Bom, talvez tenha gente que nunca tenha conhecido seus pais. Isso é uma coisa que hoje em dia, infelizmente, na nossa nação é muito comum. Mas se você conheceu o seu pai, por melhor que ele tenha sido na tua vida, você reconhece que em alguns momentos ele errou com você? Meu amigo, todo pai erra. Porque nenhum pai nasceu sendo pai. Amém? Ele virou pai no dia que você nasceu. Então, junto com você, nasceu um pai. E o pai está aprendendo com você. Você está aprendendo a viver e ele está aprendendo a ser pai. E, normalmente, o primeiro filho é aquele que mais sofre com erros do pai. Amém? Mas o pai continua sendo pai. O pai, muitas vezes, vai dar uma surra no filho, porque o filho merece. Outras vezes, o pai passa até do ponto. Eu sei que o coração do pai dói se ele é um pai amoroso. E aquele filho está lá emburradinho, chorando na cama, o pai vai lá e senta, depois dá uma surra no menino e fala: filho, papai te ama. Não foi bem assim. É porque você fez isso e aquilo, ó, é para não fazer nunca mais isso daí. Tá, papai te ama. Aí o filho tá, não quero. Aí o pai vai convencendo, daqui a pouco o filho começa a rir, faz uma coisa que, tá bom, te perdoo, só hoje. E o pai, tá bom, obrigado, você perdoou o papai. O pai se coloca, pai erra e acerta também, amém? Nenhum pai é perfeito. E nem por isso vai deixar de ser teu pai. Porque criança é assim, ela ama o pai, até que um dia que o pai, pega pesada e fala: eu te odeio, você não é mais meu pai, eu não pedi para nascer. Tudo besteira, tá falando besteira. E sabe que a gente cresce, vem para a igreja e faz a mesma coisa? O cara cuidou de você, te batizou, te casou, não sei o quê, aí o cara comete um erro, você fala: eu sabia. A gente precisa ter mais misericórdia, porque é isso que a gente quer para a gente, amém? Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia, amém? Jessé está lá, educando os seus filhos, e Deus está de olho sobre aquela casa pastoral, Ele está enviando um profeta lá, porque dentre os seus filhos, ele se proveu de um rei, amém? O profeta não sabia como fazer, Saul vai saber, vai me matar, e Deus fala para ele: não, você vai lá dizendo, vim sacrificar o Senhor, e não vai ser mentira, você vai sacrificar o Senhor. Então você vai lá, santifica Jessé, chama os seus filhos para o sacrifício, eu vou te mostrar, e você vai ungir quem eu te mostrar. Agora, olha o lindo disso, Deus está dizendo que vai enviar o profeta para uma casa específica, dentre os seus filhos tem um rei específico, mas Deus não fala quem é o rei, Ele fala: lá, na hora, eu vou te mostrar, e você vai ungir quem eu te mostrar. Ou seja, profeta, você é dos bons, você está ouvindo a minha voz, mas não é porque você ouviu minha voz uma vez, que você não precisa ouvir minha voz de novo. Você só vai concluir a missão, se você estiver ouvindo a minha voz o tempo inteiro. Ou seja, você depende de mim. Você vai até lá, e quando você chegar lá, você vai ter que ouvir a minha voz de novo. Samuel chega, santificou Jessé e seus filhos, e eles entraram na casa. Olha o que o texto diz: então Samuel viu a Eliabe e falou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Lá vem ele com seu chifre de azeite, a milhão, e Deus está falando: epa, para! Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Ou seja, ele devia ser do naipe de Saul, cara. Um cara alto, um cara bonito, que tem cara de rei. O profeta já ia seco em cima dele. Meu Deus, certamente, olha aqui, cara de rei. Deus arrebentou, é verdade, na casa de Jessé, eles provaram: olha ali, cara de rei, já vem com um chifrão. E Deus freia, Deus é tipo aquele... Sabe futebol americano, quando o quarterback está para fazer o lançamento e vem aqueles caras e arranca o braço dele para trás? Parece que Deus freia o braço do profeta e fala: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Porque Deus não vê como vê o homem vê a aparência, e Deus vê o coração. Olha que coisa linda. Entrou em cena agora Deus fazendo o papel do mestre. O profeta Samuel está tendo uma aula a respeito de quem Deus é em tempo real, para não cometer uma besteira. Queridos, a gente precisa ver isso com bons olhos.
Porque o que a gente percebe, na maioria dos lugares, são as denominações. E as denominações se dividem. E se dividem por causa das suas diferenças. Quando, na verdade, as suas diferenças não são para dividir, e sim para equipar um ao outro. Você vai ver igrejas tradicionais, como igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, tem muitos mestres, os caras são bons na palavra ou não são? Meu amigo, são bons demais na palavra. Você vai ver igrejas como a Assembleia de Deus, Deus é amor, tem muitos profetas, tem ou não tem? Os caras, meu irmão, os caras oram pra caramba e dão lugar para o Espírito. Um precisa do outro. Um profeta sem mestre faz besteira, cara. Ele precisa de direção a respeito do que está embasar nas Escrituras, a respeito de quem Deus é para ele ir no caminho certo. Um mestre precisa de um profeta, porque senão é só uma aula, um seminário, não tem muita vida. Um precisa do outro, essas barreiras têm que cair, eles têm que andar juntos, porque um equipa o outro. A Bíblia diz, Deus deu um para apóstolos, outros para mestres, outros pastores, outros evangelistas, outros profetas, para a edificação do corpo. A igreja precisa dos 5 ministérios, a igreja precisa ser completa, amém? Deus está fazendo às vezes de um mestre aqui, dando uma aula para o profeta, e o profeta, meu amigo, que ama a Deus, ele está amando conhecer algo a respeito de Deus, que ele nunca tinha ouvido em nenhum dos seus outros encontros, que Deus não olha para a aparência, Deus vê o coração, amém? Olha o que o profeta diz, o Senhor não escolheu a este. O profeta estava errado de novo ou não estava? Estava ou não estava? Me ajuda. Ele era bom, ele não era? Ele estava indo no caminho certo, a missão era essa mesmo, era a casa de Jessé mesmo, não era? E ele estava errado ou não estava? Estava. Só que agora Deus entrou em cena, e por causa de uma aula que ele teve ali em tempo real, sobre o coração de Deus, ele agora não está mais errado, Deus consertou, o coração é humilde, amém? É ensinável. Ele fala, opa, peraí, Deus não escolheu esse daí. Percebe como a coisa funciona? Quando Deus ensina, funciona. Então, Jessé fez passar Abinadab diante do profeta. E o profeta diz, nem a este o Senhor escolheu. Quer dizer que agora Deus não precisa mais ficar intervindo? Não, o profeta aprendeu, cara. O cara que estava errado agora está acertando naquela área que ele estava prestes a errar. Glória a Deus por isso. Amém? Gente que erra também acerta. E uma vez que aprende, não precisa mais ficar voltando naquilo ali. Então, Jessé fez passar a Samar. Tampouco a esse o Senhor escolheu. Meu amigo, esse erro ele não comete mais, porque agora ele teve uma aula do próprio Deus a respeito de quem Deus é. Ele agora está indo na direção certa. E assim, Jessé fez passar seus 7 filhos diante do profeta. E o profeta diz, o Senhor não escolheu nenhum desses, cara. E a gente vai precisar conversar aqui agora, porque Deus me mandou para cá e é tu mesmo. Ele disse que tem um rei no meio dos teus filhos. Você passou todos os filhos e não é nenhum desses. Então assim, Deus não está errado, eu acertei a casa. Pastor, erra ou não erra? Ele foi passando o que ele tinha de melhor. Bom, esse daqui é o rei. Não, então é esse. Não, então é esse. Então é esse. Então é esse. Não. Vai, o outro. Vai, tu também. Ninguém sabe quem é até Deus mostrar. Está todo mundo errado até Deus te falar o que é certo. Amém? A gente depende dele o tempo inteiro, querido. O profeta fala, olha, travou. A missão está toda certinha, mas não travou. Nem esse o Senhor escolheu. Acabaram-se, pois, os teus filhos. Aí, rapaz, tem um mais moço. Está lá fora, cuidando de ovelha. Existem alguns teólogos, eu não sou teólogo, eu falo o que eu ouço, o que eu aprendo. Existem alguns teólogos que defendem de que talvez Davi tivesse sido fruto de uma relação extraconjugal de Jessé, por ele não ter sido nem convidado para aquele ambiente, por ele estar do lado de fora, por ele ter sido desprezado. Davi escreve num dos salmos, em pecado me concebeu minha mãe. Então alguns teólogos seguem nessa linha de que talvez, a grande probabilidade de Davi ter sido filho de fora do casamento de Jessé. Algo que talvez, eu não queria muito que isso aparecesse diante do profeta, mas, meu amigo, Deus me mandou para essa casa. E se Deus mandou para essa casa e o menino não está na casa, significa que o menino é da casa. Quer você queira ou não.
Amém? Não é você que determina quem é da casa e quem não é. Eu tenho os meus olhos sobre a casa e eu estou procurando um que não está aqui. Então a gente vai achar esse cara. Amém? Tem um, ele está cuidando das ovelhas no campo, é o mais moço. Não deu tempo dele santificar, não deu tempo dele tomar um banho, não deu tempo dele ficar cheiroso. Ele está lá do lado de fora. Olha o que o profeta fala. Pois manda chamá-lo. Nós não nos assentaremos até que ele venha. Amém? Aqui entra em cena um cara que eu gosto demais desse cara porque é do meu time. Amém? Olha o verso 12, só você com atenção. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Com vocês entra em cena o evangelista. Amém? Galera do meu time, glória a Deus pelos evangelistas, amém? Tem evangelista aí, glória a Deus, tá vendo? É nós, meu amigo. É nós, tá vendo? Missão dada é missão cumprida, parceiro. Mandou chamá-lo e o fez entrar. Cara, esse cara aparece tão rápido que nem aparece. Quem foi chamar? Eu sei que foi. E fez ele entrar. Esse cara mandou bem. Evangelista manda bem, manda ou não manda? Evangelista é bom, cara. Evangelista, confesso, muitas vezes a gente não tem aquela teologia toda, aquele ensino todo. Mas deixa eu te falar, a gente vai fazer esse cara entrar, cara. Ah, esse cara vai entrar. Esse cara, ele teve que ir até Davi, até onde Davi estava. Ele estava do lado de dentro, ele teve que ir para o lado de fora. Ele já estava bonitinho, ele já estava limpo, ele já estava santificado, ele já estava pronto para o sacrifício. Mas ele se dispôs a se sujar todinho de novo. Ele se dispôs a parar, a sair daquele conforto, daquele lugar, para ir até aquele ambiente de ovelha, de lama, de carrapicho, de animal, para buscar aquele menininho mal acabado, que o profeta falou, se enquanto ele não entrar, nada acontece aqui dentro. Então esse cara tem que convencer Davi a largar tudo que ele está fazendo, porque tem uma festa dentro de casa, que só vai acontecer quando ele chegar. É alguma coincidência? Tem alguma coincidência nisso? Tem pressa, tem urgência. Mandou chamá-lo e fez entrar. Você tem ideia, o cara foi que nem um raio. Ele foi correndo, meu irmão, catando o cavaco, levando queda no meio do caminho. Davi, Davi, Davi. Meu irmão, o que esse doido está vindo me procurar, meu irmão? Está assustando as ovelhas, me deixa quieto. Tem uma boa notícia para te contar, cara. Ele está carregando boas novas. Amém? Tem uma notícia boa para te contar. O que foi? Aquela cara de menino rejeitado. O que foi? Que boa notícia. Cara, tem uma festa na tua casa. Eu não tenho casa. Tem, cara. Tem um lugar para você naquela mesa. Aquela casa não está completa sem você. Davi, larga essas ovelhas aqui. Não, mas quem que vai cuidar? Davi, tem coisa mais importante. Meu irmão, o profeta falou que enquanto você não chegar lá, nada vai acontecer. Tem alguma coisa para acontecer lá dentro. Tem uma festa para acontecer. Davi, vamos comigo. Não, mas não. Davi, vamos comigo, rapaz. Você vai. Você arranca esse cara de onde ele está e joga ele para dentro do reino. E daqui a pouco lá, Davi chega, fedendo a ovelha. Todo sujo, suado, aqueles meninos suados. Pensa no menino mais suado que você já viu na sua vida. Ah, lá cuidando de todo mundo limpo. E parece que quando está todo mundo limpo, o suado fica mais suado ainda. É ou não é? Não é a pior coisa do mundo. Você está todo mundo, acabou de jogar bola, está todo mundo fedendo, meu amigo. Está tudo bom. Agora, está todo mundo limpo, indo para o casamento, tu chegou do futebol. Você é o cara mais fedido do mundo. Tem ninguém mais fedido que você. Ele está diferente de todo mundo. É o mais novo, está cheio de mato no cabelo. E o profeta, quando olha para ele, olha o que o profeta diz. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. É assim que Deus vê. Ele não vê o estado que você está, ele vê o que ele te fez para ser. Ele olha para o carinha que chegou todo mal acabado, ele está falando, tu é lindo, cara. Olha como é lindo ele, menino todo podre. Tu é lindo, cara, tu é lindo, tu é lindo. Vem cá, me dá um abraço. O Senhor fala então para o profeta: pega o teu chifre e unge, porque este é ele. Agora a casa está completa. O profeta foi enviado na casa do pastor. Glória a Deus que o mestre estava lá. Glória a Deus porque o evangelista foi chamar. Está faltando um, não está? Foi o que acabou de chegar.
Quem é esse menino que, quando tudo se cumpriu, ele tinha uma autoridade para mudar a cultura de uma nação? Foi ungido rei, tinha autoridade de governo. Era um adorador, ele ministrava diante do Senhor. Era um profeta. Ele ensinava as pessoas a respeito do Senhor. Vinde, filhos, e vos ensinarei o temor do Senhor. Ele mudou a adoração em Israel e Deus aceitou. Até então a adoração era na tenda de Moisés ainda, era no tabernáculo, era boi morrendo, mesmo sem arca dentro. Davi entendeu, cara, a arca é muito mais importante do que essa matança de bois. Traz a arca, bota ela exposta no meio de Jerusalém. A gente vai mudar tudo agora, não é mais boi morrendo, é sacrifício de louvor, 24 horas por dia, gente cantando e adorando o Senhor de qualquer lugar de Jerusalém, você ouvia os louvores a Deus. Ele mudou a adoração e Deus aceitou. Era um apóstolo dos bons. Queridos, esse desenho, numa parábola, é o que nós somos, a igreja completa. Sim, eu sou um evangelista, cara, e às vezes eu sofro com isso, até Deus me curar. Eu tenho um amigo que ele é um mestre dos bons, um mestre como poucos que eu já vi. Meu Deus, parece que Deus fez aquele buraco da Matrix, do Matrix na cabeça dele e um download de Bíblia nele que é inacreditável. O cara aceitou Jesus anos depois de mim, e, meu Deus, ele prega 3, 4 horas seguidas, ninguém cansa. Eu não canso de ouvir o cara. E aí eu fui pregar no mesmo congresso, ele pregou e depois eu ia pregar depois dele. Eu falei, meu, o que é que eu vou pregar depois desse cara, velho? Eu estava numa escola agora, lá em Recife, do Ministério Shores of Grace. Meu, os caras fazem um trabalho lindo. Na mesma escola, Heidi Baker ia pregar. Quem conhece Heidi Baker? Já ouviu falar? Uma das missionárias mais casca-grossa lá no Moçambique, meu, ela mudou uma nação. O que é que eu vou falar num ambiente onde tem Heidi Baker pregando? Eu sei que esse meu amigo que é mestre, uma vez ele estava pregando, ele começou a falar de X-Men. E ele usando os exemplos de X-Men, e cara, a esposa dele não gosta muito que ele fale de X-Men nem de futebol no meio da pregação, porque ele começa a falar de futebol e de X-Men e ele vai por outro caminho. Ele até pediu desculpa para ela na hora, mas ele falar de X-Men foi bom para mim. Porque eu fiz uma confusão dentro da minha cabeça, eu comecei a imaginar uma cena que eu achava que era de X-Men e não era, era o Avengers. Eu já fiz uma confusão dentro de mim. Mas Deus me mostrou o arqueiro. Sabe aquele cara do Avengers que joga uma flecha bacana? Meu irmão, o cara não devia nem estar incluído no meio daqueles super-heróis, porque, meu, tem um cara que vira fogo. Ele está andando no meio de uma galera que vira fogo, o outro é de pedra. E ele joga flecha. Flecha dá para você aprender a jogar. Só que se você assistiu a Avengers, você vai perceber que tem uns BO que só a flecha resolve. E Deus tranquilizou meu coração, filho, não é para você se sentir intimidado, porque o teu irmão flui diferente de você. Vocês se completam. Por isso que eu fiz um diferente do outro. É a multiforme graça de Deus. Um é diferente do outro e é por isso que a gente tem que andar junto. A gente erra, mas quem erra acerta. E se a gente ama o Senhor, na hora que Ele falar, a gente conserta o nosso coração. Então, aos trancos e barrancos, a gente vai aprendendo como errar menos com o tempo. E aí a gente vai se completando. E aí o cara que tem o dom, que tem o ofício de profeta, ele tem humildade para perguntar para o mestre, vem cá, Deus está me falando nos negócios, confere aí comigo se é Deus mesmo que está falando ou se é viagem da minha cabeça. O mestre vai ajudar, olha cara, é por aqui. Uau, era isso mesmo, tinha um detalhezinho ou outro. Um ou outro se conserta. O mestre sabe, cara, eu tenho conhecimento, mas esse cara flui num poder... Uau, eu preciso andar com esse cara. Tem o outro que ali está tranquilo, você nem dá muito valor para ele, mas ele cuida dos outros como ninguém. Ele tem paciência para passar 3, 4 horas ouvindo a história de alguém, e ainda tem paciência para passar mais 3, 4 horas aconselhando também. Sabe aqueles papos, às vezes alguém chega para mim, Rodolfo, tem uma parada, cara, eu precisava de um conselho. Eu falo, fala, brother. Então, é porque quando era, brother, vai direto ao assunto, fala lá, qual é o problema? E no fim das contas, brother, eu acho que você precisa orar. A minha esposa não. A minha esposa aguenta, cara. Ela fala, conta aí tua vida inteira, meu filho. Conta. Fala, chora, ela chora junto. Ela passa. Aí, meu irmão, quem mandou se meter com a Ali? Porque ela vai ficar no pé. Ela vai falar, vai pegar e-mail, vai ficar aconselhando e vai descascar ele. São pessoas diferentes.
que precisam andar no mesmo time. A igreja de Jesus se completa pelas diferenças. E deixa eu te falar, os erros desses homens aqui não foram um empecilho para que Deus fizesse o que Ele queria fazer. Davi foi achado. A missão encontrando Davi foi concluída. Amém? Ele foi achado e ele era realmente aquele que Deus estava procurando, o homem segundo o coração de Deus, que errou também. E errou mais feio que Saul. Só que Saul tinha medo de perder o reino. Davi tinha medo de perder a presença. Então se arrependeu mais do que precisava para ter a presença de novo. E sabe o que a Bíblia diz de Davi? Que ele morreu velho, farto de dias, em boa velhice. Então a gente não tem como chamar Davi de corrupto. Davi foi alguém que errou. Se você for associar erro à corrupção, então Davi era mais corrupto que Saul. Porque o erro dele foi muito pior. Cara, ele cometeu um adultério horrível, ele tentou encobrir isso, mandando matar um cara que era fiel a ele. Meu, que lambança, a espada nunca mais se apartou da casa dele. Os filhos dele agora, tinha um filho cometendo incesto com a filha, o outro irmão matou o outro, daqui a pouco quer tomar o reino do pai, se deitou com todas as concubinas. Meu irmão, uma bagunça, uma lambança terrível. Mas a gente não pode chamar Davi de corrupto, porque ele se arrependeu e ele encontrou o seu lugar em Deus de novo. Restaura em mim, Senhor, um coração puro, devolve-me a alegria da salvação. Era tudo que ele queria, ser como nos primeiros dias, cara. Então, sabe, muita gente que a gente aponta o dedo e fala é um corrupto, talvez não, é só alguém que está no erro, que se encontrar a voz do Senhor de novo lá dentro, volta, Deus restaura. Eu quero te animar nessa manhã, queridos, para você saber que vale a pena ser igreja, cara. Vale a pena ser igreja, um ajuda o outro. Quando o outro está errado, você com amor fala, querido, você errou aqui, mas glória a Deus, eu te amo, eu te respeito, eu te honro, e mais, eu preciso de você andando do meu lado. Se coloca de pé, por favor, a gente vai estar orando. Se tiver algum tecladista da casa, por favor. Amém? Ficou de pé, glória a Deus, dá uma alongadinha. Glória a Deus, isso é bom. Bom, agora presta atenção aqui em mim de novo. O culto não acabou. Sabe, a gente não sabe o estado do coração de cada um que está aqui. A gente não tem como saber, mas Deus sabe. Eu queria orar para Deus te colocar no centro da vontade dEle de novo. Amém? Nem mais para lá, nem mais para cá. Por favor, curva a tua cabeça e feche teus olhos. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu Espírito e pelo desenho da tua igreja que o Senhor estabeleceu. Sim, Senhor, como nós somos diferentes e como nós fluímos em Ti não depende de nós, nem fomos nós que escolhemos, porque o Senhor a uns deu como apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores e mestres. Foi o Senhor que escolheu como cada um ia fluir, e eu creio que o Senhor não errou quando o Senhor escolheu quem escolheu e do jeito que ia fluir. Pai, eu te agradeço porque o teu reino é inclusivo. Há lugar para cada um. O primeiro mártir da igreja não foi um grande apóstolo, foi o diácono Estevão, que defendeu o evangelho como um mestre, que confrontou a religiosidade com sabedoria, como uma perfeita testemunha de Jesus, com ousadia, com autoridade, e não negou a sua fé diante da morte. E a esse mesmo diácono, o Senhor tocou-lhe o coração enquanto ele era apedrejado, e ele orou como o Senhor orou na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo.
A esse mesmo diácono o Senhor mostrou os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita do trono. Não existe soldado raso no teu reino. Existem funções específicas fluindo de acordo com a identidade de cada um, a qual o Senhor estabeleceu. Portanto, nós hoje, Senhor Jesus, como um corpo, nós te pedimos perdão. Nós te pedimos perdão, Senhor, por julgar o próximo, por não reconhecer as habilidades sobrenaturais que eles têm, porque talvez não sejam muito atraentes para nós, mas hoje nós reconhecemos, são fundamentais para o pleno funcionamento da tua igreja. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos permita, pela tua misericórdia, reaprender e a viver uma cultura de honra, uma cultura onde todos são importantes, onde todos são especiais, e mais, há um lugar para cada um na tua mesa. O Senhor se agrada de ver a tua casa cheia, todos os teus filhos e filhas juntos ao redor de ti. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós mantemos essa mesa desocupada, ora pelo nosso julgamento a respeito dos outros, ora pelo nosso julgamento a respeito de nós mesmos. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por termos nos excluído dessa mesa, quando há um lugar para nós e nós deixamos esse lugar vago, te lembrando que algo falta. Com teus olhos fechados, queridos, eu quero ser bem direto com você que está aqui nessa manhã. Eu não sei se porventura há alguém que se encontra fora do corpo de Cristo. Eu tenho uma notícia para te dar: você é filho. Há um lugar para você nessa mesa, há algo grande para Deus fazer através de você, há habilidades que Deus te deu, que talvez os seus irmãos não tenham, e eles precisam de você para serem aperfeiçoados, e você também precisa deles para ser aperfeiçoado. Eu não sei se há alguém aqui que foi ferido por rejeição, ou por dor, ou por mau julgamento, e se colocou do lado de fora. Deus está te chamando para o lado de dentro nessa manhã. Se é você, sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por ti. Faça isso rapidinho. Se tem alguém que estava fora do corpo de Cristo e você entende, Deus está me chamando para voltar hoje, sai do teu lugar e vem. Eu quero orar por você. Se você está na galeria, eu espero você descer, mas faça isso rápido, de maneira dinâmica, para a gente continuar orando. Deus quer curar o teu coração. Glória a Deus, pode vir. É o seu voto, é o seu sacrifício diante do altar, é você. Você está se ofertando de novo a Deus. Você está dizendo: sim, Senhor, eu aceito o teu chamado. Sim, Senhor, eu quero. Eu quero viver a verdade do teu reino. Eu quero viver. Deus é aquele que cura corações. Sim, Ele pode apagar essas mágoas, essas marcas dentro de você. E deixa eu te falar, às vezes é mais difícil a gente perdoar a gente mesmo do que os outros. Eu quero que você saiba que se Ele te perdoa, quem é você para não se perdoar? O teu arrependimento é sincero. Eu não duvido que os erros que cometeram contigo foram graves. Mas será que você também não cometeu erros? E a misericórdia que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu irmão também. Chega bem perto, por favor, que tem mais gente vindo atrás de vocês.
Glória a Deus, Pai. Como na parábola do filho pródigo, os olhos do pai nunca se apartaram do caminho, esperando no dia que ele voltava. E aquele dia com o qual o pai sonhou, quando ele veio, a alegria do pai foi tão grande que o castigo, a punição, as palavras severas deram lugar a um abraço apaixonado e beijos e decretos de vida e restauração que aconteceram ainda no caminho. Quando o filho pródigo entra em casa, ele já entra bem vestido, ele já entra com uma aliança no dedo, ele já entra com sandália nos pés e já tem um bezerro no fogo, por causa da alegria do pai. Ou seja, a restauração ela acontece no caminho. Enquanto você saía do seu lugar para chegar diante do altar, no caminho, Jesus disse: eu sou o caminho. No caminho você é restaurado. A igreja estende as mãos para eles, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos essas vidas e nós declaramos que eles são preciosos para Ti. Eu oro para que essa história, que pode ter travado em algum momento, ela comece a andar a partir de hoje. Eu oro, Paizinho, para que eles saibam do Teu perdão e que eles tenham um coração que, uma vez perdoado, saiba perdoar também. Sim, Senhor, nós fomos perdoados e não temos desculpa para não perdoar. O Senhor mesmo disse: se perdoares os pecados dos outros, vocês serão perdoados. Então, Pai, em nome de Jesus, em favor dos meus irmãos eu oro aqui. Sim, Pai, nós liberamos o perdão por aqueles que nos feriram. Nós liberamos o perdão por aqueles que erraram conosco. Eles não eram falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Talvez eles só estivessem errados por um determinado momento, mas o Senhor pode tratar com eles e os ensinar a Tua perfeita vontade. Assim como a minha vida, Senhor, eu quero ser ensinado também. Eu quero andar na Tua perfeita vontade. Pai, aperfeiçoa-nos. Nós somos o Teu corpo, nós somos a Tua noiva. Nós queremos sim, Senhor, ser sem mácula, sem mancha. Nós queremos ser sem defeito. Mas se o Senhor não nos aperfeiçoar, não há chance de nós fazermos isso sozinhos. Nós dependemos de Ti para todas as coisas. Nós oramos, Senhor Jesus, para que os Teus planos a respeito da nossa vida, a respeito de como o Senhor iria nos usar, que eles entrem em atividade agora, em nome de Jesus Cristo. Nós chamamos a existência agora, a plena atividade nos nossos dons e talentos, em favor do Teu reino, em favor da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos essa luz que o Senhor disse que é impossível de se esconder. Nós clamamos, Senhor Jesus, para que o Senhor possa redimir o tempo que nós perdemos longe de Ti. Tu és Deus sobre o tempo, Tu podes fazer todas as coisas. Eu oro pela remissão do tempo perdido e para que, Pai, o Senhor possa nos otimizar, a fim de que nós possamos avançar numa velocidade incrível em direção ao nosso pleno funcionamento no Teu corpo. Senhor Jesus, nós precisamos dos nossos irmãos, os nossos irmãos precisam de Ti e todos nós precisamos do Senhor. Eu oro para que desça sobre Ti esse óleo, representado no texto que nós lemos pelo chifre na mão do profeta. Que esse óleo seja derramado sobre a tua cabeça. Talvez nessa casa completa de gente que já anda em santidade, você fosse o alvo. E o Senhor não olha para o estado que você estava. Ele não te chama de pecador, pecadora, indigno. Não, Ele diz que você é belo, que você é lindo. A alegria dele te ver de novo dentro de casa é tão grande que os olhos dele te adornam. Os olhos do Senhor sobre ti te dão novas vestes. O sangue de Cristo te lava, te limpa. Ele coloca novas vestes sobre cada um de vocês. O óleo na tua cabeça te separa. Eu quero declarar profeticamente sobre a tua vida que a partir de hoje o Espírito do Senhor se aposse de você. Que a partir de hoje o Espírito Santo de Deus
encontre lugar dentro de você, e que a voz dele dentro de você seja audível, e que te leve rumo ao teu destino profético. Deus te fez com um propósito, e o melhor estilo de vida que você pode viver é o que Deus desenhou para você. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus os abençoe, amém? É um prazer estar com vocês. Amo essa casa, os pastores dessa casa, essa família linda. Eu conto com as orações de vocês em favor da minha vida, da vida da minha esposa, que a gente possa andar alinhado com aquilo que Deus quer. Amém?